E aí, galera, tudo bem? Oitavo ano. Aqui tá falando o professor Fernando Freitas, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre o sistema, tá? Que é um sistema muito legal, muito interessante e extremamente complexo, né? Que aí vai falar o quê, professor? Sistema reprodutor feminino. Falar das curiosidades e também de todas as suas estruturas, tá legal? Dentro daquelas aulas anteriores, eu já cheguei até a comentar algumas coisas a respeito, só que hoje nós iremos focar o sistema propriamente dito, tá? E aí, capítulo 16 da apostila de vocês. Tá legal, galera? Acompanha aí pelos slides, que aí vocês vão ter um bom aproveitamento da aula. Valeu, galera. Um abraço. Vamos começar então, galera. Tudo bem? Começar a nossa aula falando sobre o sistema reprodutor feminino, tá bom? Dentro do sistema reprodutor feminino, galera, nós iremos falar principalmente sobre algumas curiosidades logo de cara, tá bom? E aí, não tem como falar de sistema reprodutor feminino sem falar dessa etapa, né, dessa fase aí, que é mundialmente conhecida, chamada de TPM, que os meninos tanto temem. Galera, tensão pré-menstrual, também chamada de TPM, ela compreende o quê? Lá no início da menstruação, tá? Alguns dias antes da menstruação, e aí que é onde as mulheres, né, as meninas, elas vão ter o quê? Um certo desconforto exatamente no corpo delas. Então a parte fisiológica, ou seja, o funcionamento das estruturas internas daquele, principalmente do sistema reprodutor, ele tá uma loucura. Por quê, professor? Porque nós temos aí, ó, a presença de um fluxo de hormônios muito intensa, fazendo então, né, com que exista esse desconforto por conta da ativação, inibição de diferentes hormônios que vão agir exatamente, né, nesse sistema reprodutor. E nesse caso, né, nós sempre é bom relembrar e falar um pouquinho que a TPM, né, na verdade, é quase um mito de algumas situações que sempre agregam para ela. Ah, professor, a menina de TPM pode correr dela, que com certeza ela está com raiva. Aí já tem outras meninas, não, a TPM, eu fico chorando, né? Eu começo a chorar, fico sensível. Cada menina, ela vai agir de um jeito. Não quer dizer que toda menina que estiver nessa fase pré-menstrual, que ela vai chegar e vai te atacar. Não é isso não, galera. Meninos, não precisam ficar com medo. Mas nesse mecanismo todo, o corpo ele vai reagir, obviamente, de maneira, né, diferenciada para cada sistema, para cada fisiologia, para cada menina vai agir de uma maneira diferente, tá legal? E aí, né, é sempre bom relembrar e falar sobre alguns mitos, como eu estava falando anteriormente. Como, por exemplo, né, existem diversas crenças negativas que desde lá no passado, lá da época de Aristóteles, na época lá de Platão, né? E aí que eles já falavam um pouquinho sobre essa mudança que estava acontecendo no corpo feminino. E aí eles tentavam arranjar um culpado, né? Poxa, não, quem é o culpado disso tudo? E aí o Aristóteles, né, justamente com Platão e tudo mais, ele falava o seguinte, não, a menina, a mulher, né, quando ela está exatamente nesse período pré-menstrual, significa o quê? Que ela não deu, né, à luz, né, ela não concebeu um filho. E como ela não conseguiu conceber esse filho, o corpo dela, o sistema reprodutor, o ventre dela está em luto. Ele está de luto, né? Ele está triste, está chateado, e aí ele começa a fazer algumas manifestações. Por quê? Porque ele está de luto, coitado, né? Exatamente porque o corpo dela, né, o sistema reprodutor dela está triste, olha só que legal, está triste por não ter conseguido ter um filho naquela época. Poxa vida, né? E aí os mitos não param por aí, não. Professor, me fala um outro, né? Existem alguns mitos, principalmente lá na Idade Média, onde falava o seguinte, que o corpo da menina,
Quando a presença está nessa fase, simplesmente ela tem muitas cólicas, né? Aí nós temos aí a presença de alguns hormônios que vão induzir a contração, só que eles não sabiam disso. E aí eles falavam que, na verdade, os órgãos das meninas estão mudando de lugar, estão se mexendo. E aí toda vez que chegava nesse período pré-menstrual, os órgãos começavam a caminhar ali, ó, andar, cada um mudar de lugar. Imagina só, olha que doideira, gente. Por isso que os meninos tinham aquelas dores, aquele desconforto, porque os órgãos estavam, não, me cansei de ficar aqui, vou para outro lugar. E aí nós tínhamos essa mudança exatamente nessa característica desses sintomas, né, da tensão pré-menstrual, ocasionados pela tensão pré-menstrual. E aí, depois de muito tempo, eles começaram, né, aí os pesquisadores, eles já foram para um lado mais científico, e aí descobriu o quê? Que, na verdade, toda essa tensão está relacionada ao quê? Né? Exatamente à associação com os hormônios, com o sistema hormonal. E aí, então, né, optou exatamente por esse nome, chamado de tensão pré-menstrual, exatamente quando existe essa oscilação muito intensa desses hormônios e que vai anteceder a menstruação da menina. Tudo bem? Muito bom, galera. Vamos seguir, ó. E aí o sistema reprodutor feminino, tá? Que é um sistema magnífico, ele vai ser representado por alguns órgãos, que eu vou falar com relação a esses órgãos, né, de fora para dentro, tá? Ou seja, a estrutura externa para a estrutura interna, tá legal? Na seguinte ordem. Então nós temos a região mais externa, que eu até acrescentei aqui, ó, alguns termos que não estavam nessa imagem, que é onde nós temos a estrutura externa. Esta estrutura externa, nós damos o nome dela para quê, professor? Nós temos a região da vulva. Da vulva, professor. Que nome é esse, né? Vulva, na verdade, é um conjunto de órgãos externos a esse sistema, tá bom? E aí, ele vai compreender o quê, né? Exatamente, ó, com a região pubiana, a região com a presença, né, exatamente dos pelos, tá? A presença de muitos pelos. Nós temos na região também, tá? Essa região pubiana, nós temos os grandes lábios, que eu coloquei aqui. Nós temos abaixo dos grandes lábios os pequenos lábios. Professor, para que serve essas estruturas? Elas são o quê? São invaginações, tá? Evaginações, fica para fora. E aí, essa evaginação é como se fosse uma estrutura que vai proteger, tá? Vai conceder uma proteção a esse órgão que é extremamente delicado, extremamente importante. Então, é como se ele tivesse, né, um mecanismo de defesa para não permitir a entrada, exatamente, né, de agentes que possam comprometer exatamente esse sistema. Tá legal? E aí nós temos algumas evaginações que vão conceder essa proteção. E aí nós temos os grandes lábios e logo abaixo dele nós temos os pequenos lábios. Temos também uma região, né, que aí, ó, logo na região superior dos pequenos lábios, nós temos a região chamada de clitóris, tá bom? Eu vou falar de maneira mais exemplificada mais à frente para vocês, tá legal? Fica tranquilo. E aí o clitóris ele fica localizado logo acima ali, ó, dos pequenos lábios. Abaixo dele, né, abaixo ali dos pequenos lábios, nós temos exatamente uma região que ela vai compreender, aí não vai estar relacionada com o sistema reprodutor, mas vai ser responsável por outro sistema, que é a região do sistema uretral. Professor, que sistema é esse? O sistema urinário, tá? Então, ó, abaixo aqui é o clitóris, ó, e aí abaixo dele nós temos ali, ó, um ducto, que é o ducto uretral, né? O canal uretral que vai ligar a bexiga, que vai ligar o ureter, que vai ligar o rim, por aí vai. Tá legal? Então esse daqui, ó, não compreende
o sistema reprodutor. Mas abaixo, seguindo ali, ó, essa ramificação, nós temos exatamente o que nessa área? Nós temos exatamente a região da vagina. Essa região da vagina, ela é um duto, tá, que vai ligar a região externa ao aparelho interno reprodutor feminino. E aí, ao entrar aqui, ó, né, seguindo aqui, ó, exatamente essa cânula, nós teremos o colo uterino, tá bom? O colo uterino, que é a base, a parte de baixo do útero. Aqui uma abertura. Nessa abertura nós temos aqui exatamente o que? O corpo do útero. E aí ele vai se ramificar, e essa ramificação elas estão sendo uma bifurcação, na verdade, que é onde teremos o que? Dois tubos, né? Ou duas tubas uterinas, à direita e à esquerda, também chamadas de trompas de Falópio. E aí ele vai conduzir ali, ó, vai ser conduzido até uma região, tá, que é rica em fímbrias, e essa região nós teremos quem? A presença exatamente de quem? Do ovário, tá? Galera, grande responsável por quê? Né? Liberação de testosterona? Não, galera, de estrogênio. Testosterona é do menino. Galera, não pode confundir não, hein? E aí, ó, lançamento de quê? Estrogênio, progesterona, tá bom? E a ação dele, né, exatamente desta estrutura do ovário, vai fazer com que, na verdade, aqui seja produzido o óvulo, que nesse caso vai ser o gameta reprodutor feminino. Então vocês conseguiram perceber, né, que esse sistema ele tem várias etapas, várias passagens, né, várias estruturas, né, até chegar à estrutura mais interna. Então nós temos uma certa complexidade desse órgão, né, desse sistema, que é um sistema extremamente bonito, tá bom? A região mais externa, vamos falar novamente, e aí de maneira um pouco mais devagar, né? Mais diversificada um pouquinho, nós temos exatamente a região da vulva. A vulva é a região externa do aparelho reprodutor feminino. E aí, nessa região, nós temos na região superior da vulva, né, uma região que é característica do crescimento dos pelos, nos pelos pubianos, tá? Que ficam em uma maior concentração exatamente nessa região superior. E essa região, né, ela compreende também uma grande quantidade, que essa região aqui de cima, ó, uma grande quantidade de quê? De tecido adiposo, tá? De tecido adiposo, ou seja, acúmulo de células de gordura nessa estrutura, nessa região. E aí, né, logo abaixo, nós temos exatamente o que? A presença, tá, do clitóris, que é logo isso daqui, ó. E ele é protegido por quem? Por um grande lábio, que é uma estrutura externa também, tá? Que aí, ó, é uma estrutura de proteção, tá legal? E essa estrutura de proteção, ela é importantíssima, permitindo a integridade de todo o sistema. E aí, se não fosse bastar os grandes lábios, nós temos também quem? Os pequenos lábios. Tanto essas estruturas dos grandes lábios e pequenos lábios são estruturas extremamente musculares, tá? São estruturas que, na verdade, elas estão ali, né, não para fazer contração, mas para poder conseguir proteger essa estrutura, ela tem que ter uma certa resistência. E aí os grandes lábios, nós temos a presença de pelos ainda neles, né? Já, né, nos pequenos lábios, nós não temos a presença de pelos. E aí nós percebemos que logo nos pequenos lábios, né, nós temos o clitóris mais uma vez, que eu vou falar agora de maneira mais específica, que é uma estrutura, tá, que está localizada na região superior e ela é formada por tecidos eréteis. Professor, que tecidos são esses? São os tecidos que têm uma relação com o sistema sensorial muito intensa. E aí, né,
ele vai ser, né, uma estrutura muito parecida com a glande presente no pênis, que nesse caso também é uma estrutura extremamente sensorial, tá bom? Ok? E aí, né, continuando a falar sobre essas estruturas, lembra, ó, vamos descer por essa estrutura, nós temos a abertura do canal uretral, que é o canal da uretra, tá legal? Que não é do sistema reprodutor, ele compreende sistema excretor urinário. E aí, abaixo dele, ao descer ali, ó, nós temos exatamente, né, uma região que é a região do quê? A região da vagina. A vagina, na verdade, é um canal muscular extremamente elástico, que nesse caso vai sair ali, ó, a secreção, ele vai liberar a secreção menstrual que vai ser produzida, né, e vai ser eliminada lá do útero, tá bom? E ela vai sair por aí. E é nesse canal também, né, aonde pode acontecer a concepção, tá bom? Como assim, professor? A relação sexual, né? Ela acontece basicamente com a penetração na região da vagina. E aí, nessa regiãozinha aqui, ó, galera, vai sair quem? O bebê. Vai servir como passagem do bebê depois que ele se desenvolveu, depois de 9 meses. Tá legal? E aí, esse evento, né? Ou seja, ele precisa de uma grande elasticidade para poder conseguir sair o bebê. Por isso que é uma estrutura muscular e extremamente elástica. Tá legal? E aí, galera? Falando muito rápido? Não, né? Muito bom, muito bom. E aí, nesse caso da região, né? Nessa região da vagina, nós temos também, tá? Exatamente nos dois lados, né, da abertura da região vaginal, existem duas glândulas. Então, ó, aqui e aqui, ó. Tá? Aqui e aqui, ó. Professor, que glândulas são essas? Chamadas de glândulas de Bartholin. E essas glândulas, elas são responsáveis pela produção de um líquido viscoso incolor, cuja função é o quê? Proceder com a lubrificação desse canal vaginal. Tá legal? Então, nós temos glândulas associadas à vagina, que nós chamamos de quê, professor? De glândulas de Bartholin. Ok? Tudo bem, galera? E aí, nesse caso aqui, ó, entrando, né, um pouquinho mais dentro do sistema, nós vamos falar um pouquinho. Logo após a abertura da vagina, nós temos, tá, exatamente uma membrana. Galera, nós temos a presença, tá, de uma membrana, que é uma pequena abertura, tá? Que aí por ela ali, ó, é uma membrana impermeável, super vascularizada, que vai fazer o quê? Ele vai fechar esse canal, dividindo em determinado momento a região externa e a região interna. Então, ó, nas meninas ainda, nós temos uma membrana, né? E essa membrana, ela vai conceder o quê? Exatamente essa proteção da estrutura externa e interna. E aí, nesse caso, essa membrana é chamada de ímen, tá? É chamada de ímen. E aí, ele está presente aonde? Na região vaginal, tá legal? Então, você pode perceber que várias estruturas ali, ó, estão favorecendo o quê? A proteção exatamente do sistema, porque lembrando que esse sistema, a criança já não nasce com ele pronto, não. Ele vai precisar o quê? Ele amadurece com o passar do tempo, né? E aí ele vai simplesmente completar, né, todo esse amadurecimento do órgão, né, do aparelho reprodutor feminino, coincidindo com quem? Com a menarca, que é a primeira menstruação. Temos também uma região que aí é pouco falada, tá? É pouco falada, que é chamada de períneo. Professor, que região é essa? É uma região que às vezes é marcada até mesmo com uma linhazinha, tá? Que ele fica aqui, ó, entre a vagina e a região do ânus. E aí, né, nós percebemos que existe uma proximidade, né, exatamente dessas duas estruturas.
Professor, e o que isso tem de problema? O problema é o seguinte, galera, é um local, né, obviamente, que pode haver muita contaminação cruzada. Então, na verdade, quando não existe, né, aquele ato de higienização, aquela higiene adequada da região íntima do corpo feminino, nós podemos ter ali, ó, né, diferentes tipos de contaminações que muitas vezes só vão ser detectadas, né, de maneira mais tardia lá pelo ginecologista, e aí que vão gerar vários problemas. Então, galera, todo o aparelho reprodutor é um aparelho extremamente delicado que deve ser higienizado de maneira correta. Então, ó, galera, com muita lavagem, né, secar sempre após o banho, com uma toalha limpa. Não pode utilizar lenço umedecido, que pode provocar diferentes tipos de reações que podem ser reações alergênicas, tá legal? E aí existem, né, diferentes sabonetes íntimos que são próprios para essa região, que vão regularizar o pH dessa região, que esse pH ele concede também um mecanismo de proteção contra diferentes tipos de agentes, desde, como falando nesse caso, de micro-organismos, né? Ou seja, um pH mais ácido de uma região, vai fazendo com que você tenha o controle dos micro-organismos presentes naquela região. E às vezes você utiliza determinado sabonete, você quebra essa barreira, esse pH, ele é modificado, favorecendo então uma contaminação de um micro-organismo. Então, olha só que interessante, né? Então, é um sistema que é delicado, que tem várias proteções, mas que você também, né, deve tomar muito cuidado, tá legal? E o cuidado deve ser diário. Muito bom, galera. Vamos falar agora já do aparelho já interno. Agora já vamos, né, para onde? De maneira mais específica, para dentro do corpo. E aí, nós temos a região, mais uma vez, da região da vagina. Professor, por que essa região da vagina, né? Por que esse nome? É uma região extremamente evaginada. Professor, isso aí é fácil, até eu saberia. Sim, meu caro aluno, mas por que essa evaginação? Essa evaginação ali, ó, ele na verdade, ele garante, né, que na verdade todos os elementos que vão ser lançados aqui, ó, né, muitas vezes, ele tem a capacidade de ser eliminado, ou seja, né, nós temos movimentos que podem, né, favorecer a eliminação de determinados mucos que são produzidos pelo próprio sistema, tá bom? E aí, essa região, por ela ser vaginada, ser extremamente elástica, ela recebeu o nome de vagina. E quando vai chegar exatamente na região da base da vagina, que lembrando, ela é perpendicular, ela não é reta, não é um tubo reto, não, galera. Ela é perpendicular, tá vendo aqui, ó? Ela dobra, tá bom? Ó, tinha uma inclinação, vocês estão conseguindo perceber? Então nós falamos que a vagina, ela é perpendicular ao útero. E aí, exatamente, nesse colo uterino, tá? Nós temos ali exatamente a presença do útero, que é um órgão oco, e no colo uterino é um canal de abertura para acesso ao útero, que também são produzidos alguns tipos de mucos, ajudando ainda a lubrificar mais essa região. E aí, esse órgão oco, tá? Que é constituído de musculatura lisa, é uma musculatura espessa, vocês podem ver que tem um certo espessamento dela, tá? E aí, geralmente é um órgão preparado para quê? Para receber o feto, tá? Aquele embrião que vai se tornar um feto e aí concedendo então a gestação. Olha que legal, né? Então ele está preparado já para isso. E aí nós temos, né, as paredes exatamente desse útero, constituído de quê? Constituído lá do miométrio, tá? E do endométrio. O miométrio é essa camada mais intermediária e o endométrio, olha ali, ó, é uma camada muito importante. E quando há, né, a descamação dessa camada, prazer, menstruação. Mas já vamos falar mais à frente sobre o endométrio já já. E aí nós temos, seguindo ele, nós temos o fundo do útero,
tá legal? E as tubas uterinas, como eu falei. E essas tubas, elas vão seguir até se ligar a quem, professor? Se liga exatamente ali, ó, na região, tá? Aqui na região do ovário. Olha o ovário aqui, olha o ovário ali. Ok? Nas tubas uterinas, ele é um canal que ele tem muito parecido com um funil. E aí, nesse caso, aonde ocorre a fecundação. Não é no útero que acontece a fecundação. A fecundação ela acontece já na tuba uterina. Então, o espermatozoide, né? Espertinho, ele tá aqui, ó. Uou, ele encontra o óvulo aqui embaixo. Ele é um caçador, tá? Ele está procurando ali. E aí, nesse caso, ele vai encontrar aqui na tuba uterina. Tá beleza? E aí, dentro desse mecanismo, né, exatamente, nas extremidades deles, nós temos exatamente umas estruturas que são denominadas fímbrias. Vocês estão vendo aqui, ó, as fímbrias, tá bom? Professor, para que serve essa fímbria? Elas servem para conduzir, ela capta o óvulo, né, que foi produzido, ou seja, esse ovócito que foi produzido, tá? Aqui é o lançamento do óvulo. E ela capta e ajuda a conduzir até o útero. Professor, como? Ele vai passando aqui, ó, pelo epitélio, pela parede, exatamente, interna aqui, ó, da tuba uterina, até chegar nesse útero, tá legal? Então, esse ovócito, ele recém-liberado, ele vai, né, ser captado pela fímbria. E aí, nesse caso, né, ele tem aqui nessa parede aqui vários cílios que vão ajudar a conduzir também esse óvulo até essa região, tá? E os cílios estão em constante movimento, fazendo com que ele chegue até exatamente a região do útero. Galera, continuando, nós temos aí, nesse caso, tá bom? No útero em si, voltando a ele, é uma região extremamente vascularizada, ela é rica em vasos sanguíneos, ela tem uma camada de células epiteliais, ela tem glândulas presentes aqui, tá legal? Que vai ajudar a formar quem? Esse endométrio. O endométrio, tá? Ele varia com relação à sua espessura de acordo com a menstruação. Então, se a menina acabou de menstruar, nós iremos encontrar uma quantidade de endométrio menor. E aí, chegando, né, próximo à fase da ovulação, nós temos um espessamento maior do endométrio, porque o endométrio ele vai servir, né, como uma estrutura que vai ajudar a aderir exatamente quem? Aquele óvulo a essa região, tá legal? E aí concedendo nutrientes exatamente para aquele embrião que ficou aderido naquela parede ali uterina. Ok, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do óvulo, então. O óvulo, né, na verdade, são dois, né? São duas glândulas, um de cada lado, que são responsáveis exatamente por quem? Pelo hormônio estrogênio e progesterona. Não confunde com o outro não, galera. Olha lá, hein? E pela produção e armazenamento dos gametas, também chamados de ovócitos ou óvulos. Geralmente, né, do ciclo menstrual, nós temos, né, a confirmação após a menstruação, nós temos exatamente o quê? Que não aconteceu a concepção. Então, o corpo ele entende que ele tem que se preparar exatamente para gerar um novo óvulo, um óvulo mais sadio, que aí ele vai, dentro de alguns dias, estar viável. Então, ele vai ser lançado, né? Ele vai ser aqui, ó, amadurecido e vai ser lançado nessa tuba uterina e conduzido, caso tenha fecundação, seja fecundado, até o endométrio. Ok? Então, a liberação do óvulo, né? E nós temos aí a relação de que quando é formado o embrião é quando foi fecundado. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Então, vamos embora, tá? Vamos seguir. E dentro desse mecanismo, nós temos a nidação.
A inidação é essa implementação do embrião formado na parede interna do útero ou endométrio. Lembra que eu falei que ele vai seguir até aqui, ó, pelas células epiteliais, exatamente ó, pelos cílios, e vai se aderir ao endométrio? Qual o nome, qual o termo técnico disso? Nidação, tá? O termo técnico para essa aderência é nidação, ok? Então, olha só esse gifzinho bonitinho, que ele vai mostrar exatamente todo o processo do caminho do ovócito, né, que ele acabou de ser fecundado até o endométrio. Então, vamos entender? Vamos embora, ó. Ocorre a fecundação, né? As fímbrias, elas captam esse ovócito, que aí vão chegar os espermatozoides, vão fecundar ele, e através da parede, exatamente, dessa tuba uterina, através de células ciliares, ele vai chegar até o endométrio e vai fazer a nidação. Ele se aderiu aqui. Ok? Facinho, né? Muito bom, muito bom. E para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho, né, sobre o ciclo menstrual, que neste caso, né, ele vai envolver principalmente dois tipos de glândulas, a adenohipófise, que é uma hipófise anterior, né, e aí os ovários também. A hipófise, lembra que ela participa, é uma glândula que ela participa de vários outros processos, ele influencia, ele tem uma influência com várias outras glândulas presentes no nosso corpo, tá legal? Então, nós temos um destaque para a hipófise e que a sua ativação vai induzir exatamente, né, a produção de hormônios lá nos ovários, tá legal? Então, dentro desse todo esse mecanismo aqui, ó, nós temos os hormônios chamados de estrogênio e progesterona, e eles são exatamente regulados, lançados, mediante o lançamento e ativação dos hormônios, chamados de gonadotróficos, folículo estimulante, que nesse caso é chamado de quê? Né? Folículo estimulante, FS, né? FSH, de hormônio, hormônio com folículo estimulante. E nós temos o hormônio luteinizante, que é outro hormônio gonadotrófico, que esse luteinizante ele também vai ser importante para todo esse mecanismo da menstruação. E aí, falando um pouquinho, né, sobre esses hormônios, vamos ver aqui, ó, o passo a passo. Então, na verdade, nós temos a presença dele de maneira muito marcante em determinada etapa, tá? Então, nós temos ali, ó, o folículo estimulante, ele está mais ativo, né? Ou seja, ele está mais ativado do que o luteinizante em determinado momento. Ó, o folículo estimulante está em laranja, o luteinizante está em vermelho. E aí esse folículo estimulante, ele vai induzir o quê? Ele vai induzir o amadurecimento do óvulo, né? Os ovócitos primários, secundários. Então nós temos ali, ó, a produção do óvulo. Então o folículo estimulante ele está agindo diretamente lá no ovário, produzindo o que é? Ajudando a esse estímulo para a produção exatamente desse desenvolvimento desses folículos ovarianos. Tá legal? E aí vai chegar um dado momento que nós conseguimos perceber que nós temos um lançamento maior, ou seja, um pico de lançamento maior do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante ele tem como papel não apenas estimular a produção de estrogênio, mas ele também auxilia o quê? Né? Ele vai auxiliar esse lançamento, essa ovulação. Então a ovulação ela vai acontecer por conta do aumento da quantidade de hormônio luteinizante no corpo da mulher, tá bom? Da menina. E aí foi lançado esse óvulo. Obviamente, quando esse óvulo ele não foi fecundado, tá? E aí, ó, nós temos a diminuição normal desses hormônios, porque ó, já foi produzido, já foi estimulado, tá? E agora nós temos uma queda exatamente desses hormônios. Só que quando estava aqui, ó, o hormônio luteinizante crescendo, o estrogênio já cresceu também, tá legal? E aí nós temos a queda desses hormônios. Muito bom. Até aí tudo bem, né? E aí, dentro desse processo,
a elevação do estrogênio, o que ele faz? Ele ajuda a liberar, ó, ele está aqui, ó, quando o estrogênio começa a liberar, ele ajuda a liberar esse hormônio luteinizante. Então, o estrogênio e o luteinizante, eles são ali, ó, parceiros, tá bom? Um auxilia o outro, tá ok? E aí, quando exatamente esse estrogênio ele está muito elevado, ele promove o quê? Né? A liberação do luteinizante de maneira muito acentuada, que promove então a ovulação e a formação desse corpo lúteo, que é esse daqui, ó, tá? Esse corpo lúteo, que é uma estrutura que é afuncional, né, em determinado momento, só que na verdade depois foi descoberto que esse corpo lúteo aqui, ó, ele tem como uma das principais funções, ele ajuda, né, a produzir um outro hormônio, a presença dele ajuda a produzir um outro hormônio chamado de progesterona. Então ele faz com que ele permaneça um pouco mais de tempo no nosso organismo. Tá legal? Aqui geralmente ele seria eliminado rapidamente, então nós nesse caso ele vai permanecer um pouco mais de tempo no nosso organismo. No caso da menina, né? No meu não. E aí, dentro desse contexto, olha só como é que é legal, né? O lançamento exatamente dos hormônios, cada um, né, apresentando picos em momentos diferentes, e aí induzindo então todo esse amadurecimento do óvulo, a ovulação e a preparação para a menstruação, ok? Professor, entendi, até aí tudo bem. E aí, né, obviamente, depois que esse corpo lúteo ele foi preservado ali, ele vai passar a produzir quem? A progesterona, que vai começar a crescer. Só que chegou um dado momento que o corpo entendeu, olha só, não ovulou, ovulou, mas não concebeu, não tem feto aqui, não tem embrião, né? Não teve ali, né, exatamente a fecundação. E o que vai acontecer? Essa progesterona ela vai cair, ela cai. A progesterona nós falamos que é o hormônio, basicamente é o hormônio da gravidez, né? E aí não aconteceu a concepção, ele diminui, né, normalmente. Ele não é mais estimulado, o corpo lúteo ele vai ser eliminado, e aí nós temos a progesterona caindo. Beleza, caiu, só que, professor, e se a menina tivesse engravidado? A progesterona ia fazer isso aqui, ó. Embora, ia subir, porque esse hormônio aqui é o hormônio da gravidez, tá legal? A presença dele ajuda, né, a manter exatamente o que? A concepção, tá? Exatamente, influencia diretamente no desenvolvimento do feto, do embrião, tá bom? Então, a progesterona é o hormônio da gravidez, por isso que ele é chamado dessa forma. Legal, e aí nós temos a temperatura, como ela influencia diretamente nesse sistema, tá? E aí nós temos uma elevação na temperatura após a ovulação e, né, não aconteceu a ovulação, o corpo vai se preparar para quê? Vai se preparar para renovar a parede do endométrio. Então a progesterona caiu, diminuiu a progesterona, então vai conceder o que, professor? Vai conceder com a queda dela, né, diminuição do estrogênio, diminuição da progesterona, nós teremos então a eliminação, tá, exatamente dessa descamação do endométrio, que vai provocar um sangramento, que é um sangramento superficial, não é profundo, principalmente lá no 28º, após o 28º dia, que geralmente, né, o ciclo menstrual tem 28 dias, e aí que ele pode induzir cólica, né, mal-estar. Lembra da TPM? É essa fase aqui, galera, ó, é uma loucura. E após 28 dias, inicia-se o ciclo novamente com a menstruação, que a menina vai menstruar ali durante aproximadamente 4, 5, em alguns casos 6 dias, né? Mas geralmente 5 dias, então ela vai ter a menstruação dela, e aí nesse caso, novamente, se inicia o ciclo. Então o ciclo menstrual, ele sempre vai ser iniciado quando a menina ela menstrua naquele dia. Então, por exemplo, menstruo hoje, tá? Aí vou colocar um exemplo, hoje é dia 24, então menstruo hoje, dia 24,
E aí vai iniciar o ciclo quando? No dia 24. Ah, não, professor, hoje é dia 10. Não, beleza, então vai iniciar no dia 10. Tá bom? Então vai ser mediante o quê? O início da menstruação. Menstruou, vai começar a contar um novo ciclo a partir daquele dia, daquela data. Tá ok? Muito bom, muito bom. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma tabelinha, mas como as tabelas, colocar um calendário, ele, poxa, ficaria um pouquinho feinho. Eu coloquei um calendário mais bonitinho pra gente e eu vou mostrar aqui de maneira mais prática como acontece todo esse ciclo, né, menstrual mediante a esse calendário, tá legal? Então, tudo que está acontecendo ali, do dinamismo que vai acontecer nessas etapas. Então, vou colocar aqui em rosinha aqui, tá. E aí, nós temos exatamente a etapa que vai ser considerado o quê? O ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele vai compreender com o primeiro dia que a menina está o quê? Menstruando. Então, vamos fingir, né? Vamos imaginar que ela está menstruando exatamente nesse dia primeiro aqui, ó. Coincidentemente no dia primeiro. Então, serão contados ali o quê? De 3 a 5 dias, tá bom? Então, ó, tô colocando aqui, ó, de 3... E aqui tem um 5, tá? Vocês conseguem perceber aqui, ó. Do 6, aqui tem um 5, tá? 5, 6, 7, aqui seria o 12, aqui, ó, seria o 19, 20, tá legal? Muito bom. E aí, né, 5 dias. Professor, beleza. E aí nós temos o lançamento, exatamente essa descamação e tudo mais, toda essa ocorrência. E aí nós temos exatamente uma etapa, que vai ser uma etapa que vai compreender um amadurecimento, que são os dias que vão... que o corpo vai se preparar para a ovulação. Após essa menstruação, vai ser, não, né? O endométrio ele vai começar a ter um espessamento dele, e ele vai começar, nesse caso, a ganhar, né, mais estruturas, se preparando para um futuro embrião. E aí, quando chegar aproximadamente por volta do 14º dia, então vou colocar até em vermelho aqui, ó. Deixa eu colocar, mudar de cor, peraí. Tá. Vermelho já tá aqui. Tá, beleza. Então, por volta desse 14º dia aqui, nós temos o que? A ovulação. A menina ovulou, tá? Então, nós temos aquele ciclo lá em cima, ó. Aqui é o 14º dia da ovulação. O luteinizante foi lançado, presença dele. E aí, nós temos o óvulo. E o óvulo ele vai permanecer ativo por 1, 2 dias, tá? No corpo feminino. E depois, nós temos, né, a preparação exatamente do aumento da progesterona. Está aumentando a progesterona. E aí, nós percebemos o seguinte, o corpo percebe que não aconteceu exatamente o que? Não aconteceu a fecundação, tá? Mas, lembrando que após o 14º dia, a formação do corpo lúteo, ele continua ali, ó, secretando estrogênio e aumentando a produção de progesterona. Então, aí causando então, a queda dos hormônios luteinizante e folículo estimulante. E aí, o estrogênio, ele estimula o aumento do endométrio cada vez mais e vascularização dele. Até chegar a um ponto que o corpo entende que, opa, não aconteceu nidação, não aconteceu fecundação. E aí, o que vai fazer o quê? Tá? Vai acontecer que vai existir uma baixa, né, exatamente da progesterona. E aí, nós temos lá, né, no 24º dia, né, 25º dia, 26º, já temos já o quê? Uma diminuição muito drástica da progesterona, que vai induzir o quê? Uma nova descamação. E aí, nesses dias aqui, ó, tá diminuindo a progesterona e completou 28 dias. Completou esses 28 dias aqui, ó. Então, completou aqui, ó, 28 dias. Deixa eu marcar aqui, ó. 28 dias. Aqui, ó. E, professor, né? Deixa eu... Isso aqui não ficou bom, não. Vou fazer de novo aqui, ó. E aí, né? Marcar com a canetinha. Esses 28 dias aqui, ó. Pá, pá. Então, esse ciclo aqui, ó. Essa etapa aqui, ó. Que eu tinha feito com vocês, né? Com os 5 dias da menstruação, com a possível data de ovulação, nós temos o ciclo menstrual. E eu sei que no 29º dia
provavelmente a menina vai voltar o quê? A menstruar. Então se inicia um novo ciclo menstrual. Vocês entenderam? Então, galera, essa foi a aula de hoje, tá? Que falava um pouquinho sobre esse ciclo, sobre todo esse dinamismo do ciclo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que é muito tranquilo, muito fácil. E aí, né, gostaria de agradecer a todos vocês que estão respeitando aí, né, estão se cuidando, respeitando a quarentena. Mais uma vez, sempre bom ressaltar isso. Galera, muito obrigado e, por favor, se protejam e protejam seus familiares, seus amigos, tá legal? Isso é muito importante. Vamos garantir a nossa saúde e a saúde dos nossos semelhantes. Galera, um forte abraço, tá? E nos vemos na próxima aula. Um abraço, galera. Fui.